A função somar-produto permite-nos realizar uma série de cálculos que vão muito para além daquilo que nós vimos no módulo 3, onde eu fiz uma introdução à função somar-produto que nos permitia simplificar alguns cálculos, não tendo que utilizar uma coluna auxiliar para chegarmos à agregação dos valores. Então, na sessão em que eu falei sobre a função somar-produto, fiz uma breve introdução à nossa função, a esta função, e neste exemplo agora vou mostrar-vos outros potenciais que nós podemos utilizar com esta função, nomeadamente a realização de algumas agregações estatísticas com esta função, o que significa que podemos, em muitos casos, substituir as funções soma-se, contar-se, contar-se-s e soma-se-s, por exemplo. Então, é esse cenário que nós vamos ver aqui. Mas, antes de começar, vou fazer uma pequena revisão àquilo que é a nossa função. E então, temos aqui o nosso mapa. Este mapa tem uma informação sobre vendedores, lojas, produtos e um registro de quantidade, preço unitário, e vamos ter então o valor total. E depois, baseado neste mapa, vamos tratar de definir alguns indicadores estatísticos para podermos analisar a informação deste mapa. Vou então começar por preencher aqui o mapa com a coluna do valor total, que é basicamente a quantidade vezes o preço unitário para obtermos então o valor total. Vou então colocar o cursor na célula H5, igual a quantidade vezes preço unitário. Temos então o valor total para o primeiro registro e para baixo teremos então os valores. A vantagem que nós temos em utilizarmos a função somar produto, para revermos o conceito, é o facto de não termos que calcular, vamos supor que eu tenho aqui o total, para chegarmos a este valor temos que agregar numa soma os valores em cima. Mas, para chegarmos a este valor total, podemos perfeitamente total somar SP, somar produto, por exemplo. Podemos então utilizar a função somar produto, em que temos uma primeira matriz, ponto e vírgula, a segunda matriz, e ao confirmarmos obtemos exatamente o mesmo valor. Eu vou só pegar no primeiro valor que está formatado, pincel de formatação, um clique e pincel de formatação para o segundo valor. Então, esta é a vantagem que nós temos em utilizar a função somar produto. E a lógica é fazer uma correspondência linha a linha para perceber então a multiplicação de um valor pelo outro valor, ou seja, a multiplicação da quantidade pelo preço unitário, e a partir daqui obtemos então depois no final a agregação pela iteração ao longo dos valores todos da tabela. Agora, vamos fazer uma agregação estatística, neste caso uma soma. Vamos tentar utilizar a função somar-produto para substituir a função soma.se. O que significa que vamos fazer uma soma das quantidades, neste caso, não do valor total, mas poderá ser depois do valor total, mas neste caso será uma soma das quantidades, mas só em função da loja ser do Porto. Então, eu vou posicionar o cursor na célula M6, onde eu preciso ter o meu resultado, e reparem que eu tenho aqui uma célula com a informação da zona, por isso este valor pode ser variável e podemos mudar a zona. Então, neste caso, vou começar com a função somar produto à mesma, e a questão é, nós temos dois intervalos para poderem ser calculados. Ou seja, a lógica é termos a primeira matriz e a segunda matriz. Mas a primeira matriz é uma matriz que eu quero utilizar para verificar valores booleanos, ou seja, verdadeiro ou falso. Para verificar valores booleanos, verdadeiro ou falso, tem que ter uma comparação de valores. E o que eu quero fazer é simplesmente analisar a minha loja e perceber quando é que todos os valores, ou cada um dos valores deste intervalo, é igual ao valor que está colocado na célula L6. E esta é a primeira avaliação que eu faço para a primeira matriz. Não se esqueçam que a função, na sua gênese, faz a multiplicação dos valores de uma coluna pelos valores da outra coluna e depois é que agrega os valores totais. Por isso nós vamos querer a soma da quantidade total. Então, este primeiro intervalo vai ter valores verdadeiros e falsos, ou valores booleanos. Para podermos utilizar este primeiro intervalo na nossa matriz, temos que o englobar dentro de parênteses. Ou seja, primeiro o Excel vai fazer esta operação, ou a função somar produto vai fazer esta operação, e depois vamos multiplicar
pelos valores da nossa quantidade. Já vou explicar o porquê de aparecer aqui o nosso asterisco para multiplicar. Então, se eu quisesse arrastar estes valores para baixo, poderia naturalmente utilizar o F4 para trancar os valores, porque o intervalo é sempre o mesmo, mas não é obrigatório que façam neste cenário o facto de trancar os endereços, mas vou já fechar o parênteses e a função está pronta para dar o resultado. Entrem para confirmar, temos então 4158, ok? Fazendo uma analogia sobre aquilo que é a função soma.se, se eu fizer a função soma.se aqui à direita, eu vou definir o intervalo a ser avaliado, a loja, o critério vai ser Porto e o valor a somar, a quantidade a somar, vai ser a quantidade. E obtemos literalmente o mesmo valor. Então, o que é que a função somar produto está a fazer aqui de especial? Nós estamos a avaliar este intervalo com valores booleanos. Então, eu vou selecionar esta primeira parte e vou fazer F9 para podermos ver os valores. Reparem que ele substitui com a tecla F9, substituímos o valor da referência pelo conteúdo dessa referência. O que nós estamos a ver aqui chama-se um array. Isto é um intervalo de valores. E nós vamos ver este conceito mais detalhado no módulo 11, quando explorarmos as funções de arrays dinâmicos e o conceito dos arrays dinâmicos. Então, o que estamos a ver aqui é um array que tem todos os valores das nossas lojas. Reparem que a primeira linha é Porto, a segunda linha Porto, a terceira linha Porto, quarta linha Lisboa. Agora, vou pegar no valor L6 e fazer F9 novamente e tenho aqui Porto, ou seja, o valor que está na célula L6 é Porto. O que está a ser feito agora é perguntar, o Excel está a perguntar linha a linha, Porto és igual a Porto, Porto és igual a Porto, Lisboa és igual a Porto. Então, se pegar novamente nos meus valores todos, ou seja, tudo o que estiver englobado no parênteses, e fizer F9, o que nós vamos obter é verdadeiro, 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 ou seja, Porto, sim senhor, é igual a Porto, verdade, o segundo Porto é igual a Porto, e quando chegamos a Lisboa, Lisboa não é igual a Porto, então temos falso. O que significa que obtemos, neste intervalo, as linhas são substituídas pela palavra verdadeira e pela palavra falso. O valor verdadeiro, para o Excel, é considerado o número 1, sempre, em qualquer circunstância, ou seja, os nossos valores são binários. O 1 é verdadeiro e o 0 é falso. Então, agora o que está a ser feito é o seguinte: se olharem para esta palavra verdadeiro e imaginarem que está ali o número 1, e se olharem para este quarto valor que é o falso e imaginarem o número 0, o que nós vamos fazer é simplesmente uma multiplicação do 1 pelo intervalo que está aqui. E o intervalo que está aqui é mais um array, F9 novamente, que temos 367. 367 é a nossa quantidade. Então, o que nós temos aqui é 1 vezes 367 para termos o nosso valor, 367. A segunda linha, 1 vezes 493, temos a segunda linha. Quando chegamos a Lisboa, temos 0 vezes 315. 0 vezes 315 dá 0. Então, o resultado final desta agregação, que nós vamos ver, dá 367, 493 e depois temos ali o 0. Então, o 0 é quando encontra um valor falso e multiplica pelo valor. 0 vezes qualquer coisa dá sempre 0. Então agora reparem, já fizemos a multiplicação da função somar produto. O que é que falta agora? Agregar. A agregação é somar 367 mais 493 mais 380 mais 0, assim sucessivamente. Então, ao fazermos esta agregação, temos o nosso valor todo somado e obtemos 4158. O que eu estive a fazer aqui foi usar a tecla F9 para fazer um debug, ou seja, para avaliar a fórmula. Esta avaliação da fórmula nós já sabemos como é que fazemos. Eu vou só fazer ESC para cancelar, para não perder a minha estrutura, porque se fizermos a avaliação da fórmula pelo separador fórmulas e avaliar a fórmula, vamos ver step by step, passo por passo, o que é que está a ser feito. Então, percebendo esta mecânica, todos os outros cálculos são bastante simples de fazer.
O que precisamos perceber é como é que funciona a função somar produto. Percebendo como é que ela funciona, só temos que continuar a juntar intervalos que vão ser comparados, avaliados, podemos dizer assim, com os valores que nós vamos quantificar. Então, vou passar para o segundo exemplo, onde vou calcular a quantidade total em função do produto ser dominante. Então agora reparem no seguinte, eu vou fazer de outra forma, que é uma outra forma de nós podermos fazer o cálculo. Somar produto, em que nós temos a nossa primeira matriz, que se é a matriz que nós vamos comparar para obter os valores booleanos, parênteses para abrir. Então, neste caso, quero utilizar o produto, por isso o nosso produto é o conjunto de valores da célula E5 até à célula E30. Este valor vai ser comparado com o valor que está na célula L8. Ok? Agora nem sequer vou trancar porque não vou gastar, por isso não preciso de fazer esse processo. Há bocado eu fiz a multiplicação e já percebemos porque é que fazemos a multiplicação. Para multiplicar o 1 ou o 0 pelos valores que estão na quantidade. Se não quiserem utilizar a multiplicação, podem utilizar a sintaxe geral da função. Ou seja, a primeira matriz já está definida, ponto e vírgula, a segunda matriz, que neste caso é a quantidade, F5, F30, também está definida. Fecho o parênteses e neste momento obtenho o valor 0. Porquê é que obtenho o valor 0? Porque neste caso estou a misturar texto, ou valores booleanos, com valores normais, ou seja, valores numéricos. Então, uma das coisas que também se pode fazer é, em vez de utilizarmos a multiplicação, podemos converter os valores que aparecem em valores numéricos. Isto porque, não tendo o símbolo de multiplicação, nós vamos obter outra vez os nossos valores. Como podem ver, os valores verdadeiro e falso, mas que depois não estão a ser trabalhados de forma a multiplicarmos pelos valores numéricos. Então, para convertermos os valores em valores numéricos, podemos utilizar um truque que se usa no Excel, que é menos menos. Então, a partir deste momento, nós fazemos uma conversão, mas podem utilizar a multiplicação, vai dar ao mesmo. Fazemos uma conversão dos valores para valores numéricos através do duplo traço para podermos fazer a nossa conversão. Por isso, utilizando o método em cima da multiplicação ou o método em baixo, é indiferente. Eu prefiro utilizar a multiplicação porque é mais fácil de perceber, penso eu, a lógica do cálculo que é feito pela multiplicação de 1 por qualquer coisa ou de 0 por qualquer coisa. Muito bem, agora o processo é bastante simples, por isso se quiser, por exemplo, obter a receita total em função do vendedor ser o João, vou então ter a função somar produto, aí está ela, em que temos novamente a matriz que vai ser usada para comparar, por isso mais um parênteses para fazermos a comparação booleana, e neste caso nós queremos então pelo nosso vendedor a coluna B, podemos dizer assim, quando é que a coluna B, ou quando é que cada um dos valores da coluna B é igual ao valor que está na célula L10. Neste caso, se eu quiser agora multiplicar pelos valores, neste caso da nossa receita total, temos então H5, H30 e obtemos a receita total do colaborador João. E agora podem perguntar o seguinte, mas com a função somar produto precisamos ter o valor total? Então e se nós não tivéssemos a coluna do valor total? Que é literalmente aquilo que a função somar produto efetivamente faz. Sem problema. Então, vou fazer aqui ao lado a situação, imaginando que não existe a coluna total porque é uma coluna auxiliar. Somar produto, em que temos a nossa primeira matriz, que vai ser comparada para obtermos os valores booleanos, da mesma forma, fechamos o parênteses, e agora reparem, segunda matriz, quantidade, ponto e vírgula, terceira matriz, preço unitário. Então, estamos a fazer a função somar produto na sua gênese tradicional, que é utilizar a matriz 2 e a matriz 3 para multiplicarmos a quantidade pelo preço unitário, mas a esta multiplicação normal estamos a utilizar o valor booleano, que é a comparação do vendedor para saber se é verdadeiro ou falso. 1 vezes as outras duas multiplicações vai dar sempre a multiplicação normal.
0 vezes as multiplicações normais irá dar 0. Então obtemos valores verdadeiros e falsos, ou seja, 1s e 0. Para podermos fazer desta forma, naturalmente que eu vou fechar a função somar produto, temos 0 euros, por isso, traço, traço, para podermos colocar os nossos valores. Então reparem que o valor é exatamente o mesmo. Agora, se quisermos utilizar a função somar produto para substituir a função contar-se, tal e qual como vimos na função quando utilizamos os cálculos condicionais, a função contar-se é bem mais simples do que a função soma-se ou mesmo a média-se. Isto porque a função contar só precisa ter um intervalo e depois, baseado no critério, vai calcular quantas linhas é que existem de um determinado critério. Então, neste caso, vou colocar o cursor no local onde quero obter o meu resultado, será então a célula M15, e vou utilizar a função somar produto, agora sim para substituir a função contar.se. Então, eu pretendo saber quando é que o meu produto, na lista de produtos, é igual ao produto Excel. Fecho o parênteses para o nosso intervalo que está a ser calculado e como não vou calcular nem quantidade, nem preço unitário, nem total, não tenho necessidade de colocar o segundo intervalo. Fecho apenas a função e obtenho, neste caso, 0. Porquê? Como não estamos a utilizar a multiplicação, vamos utilizar a conversão para podermos obter os valores numéricos. Duplo traço e obtemos então 4. Mas vamos supor que não queremos utilizar ou não estamos habituados a utilizar o duplo traço. Sem problema, podemos utilizar a função somar produto à mesma, em que temos a nossa matriz que vai ser comparada, voltamos a ter o produto. O produto nós pretendemos que seja igual ao valor que está na célula L15. Atenção que não precisam ter sempre igual, podem ter maior ou igual para comparar quantidades, etc. Está bem? E neste caso, vamos multiplicar por 1. Ou seja, obtemos uma multiplicação. E obtemos, neste caso, 4 à mesma. Por isso, podem utilizar sempre a multiplicação para multiplicar pelo valor 1. Ou multiplicamos por um intervalo, linha a linha, iterando as linhas todas, ou multiplicamos por um único valor para obtermos cada uma das linhas multiplicada por 1. Porque multiplicar por 1 dá sempre o nosso resultado. Muito bem, agora imaginemos o cenário em que eu quero totalizar todos os produtos que são de uma marca, ou melhor, todos os produtos Excel ou produtos Domino's. Neste caso sim, de uma marca ou de outra marca. Então, será uma condição OU e não uma condição I. Função somar produto novamente. Esta função é extraordinária, dá para imensas coisas que nós podemos fazer e em muitos casos tem uma sintaxe bem mais simples do que utilizamos as funções de cálculos condicionais. E então, o que é que nós pretendemos fazer aqui? Pretendemos calcular ou perceber quando é que temos um valor de um produto igual a uma referência e o valor desse mesmo produto igual a outra referência. Então, já sabemos que temos que colocar parênteses para podermos utilizar o primeiro argumento e vamos avaliar quando é que o nosso produto é igual, em primeiro lugar, a Excel. E agora, precisamos de calcular o segundo produto. Então, segundo intervalo, para avaliarmos à mesma o nosso produto e saber quando é que ele é igual a Domino's. Agora, se fizermos isto, a função não vai funcionar. Então, eu vou fazer mais um parênteses para fechar e obtenho aqui um erro. Reparem que o próprio Excel está-me a dizer para pelo menos fazer uma multiplicação. E então, se eu fizer uma multiplicação, não é isso que eu pretendo, porque eu não posso multiplicar um intervalo, obviamente vai-me dar 0, porque eu tenho o mesmo produto multiplicado pelo mesmo produto. Então, para termos a condição OU, vamos ter a condição com uma soma, ou seja, primeiro eu agrego quantos valores é que existem de um lado, de um produto, e a esse valor somo a agregação ou a quantidade dos valores que existem do outro produto. Para isto funcionar, obviamente, eu terei que enquadrar em mais um parênteses esta nossa soma. Por isso, a soma está englobada dentro de um parênteses para depois a função somar produto poder agregar estes valores todos. Então, cuidado com os parênteses para podermos então obter o nosso valor total, que neste caso é 6. Muito bem, só mais 2 exemplos neste vídeo, que já vai relativamente grande, mas esta função é bastante interessante e por isso é importante que percebam bem a mecânica dela. Agora,
vou substituir a nossa função somar produto, ou melhor, vou substituir a função contar.se.s pela função somar produto. O que significa que nós temos vários critérios para podermos calcular. Então, no cenário, eu pretendo contar quantos registros é que existem da loja Faro e do produto Axel e do vendedor João. Tal e qual como a função contar.se.s, ela é feita sempre com a condição i para termos todos os critérios ao mesmo tempo. Somar produto, em que vamos definir o primeiro intervalo a ser avaliado e vamos começar pela loja, já que temos a loja. A loja vai ser igual a Faro. Segundo valor a ser avaliado, ou seja, mais um parênteses para definirmos o segundo intervalo. Neste caso agora o produto vai ser igual a Axel. E terceiro intervalo, mais um parênteses. O parênteses está aqui porque já sabemos que temos que utilizá-lo para circunscrever a comparação. E por último, o vendedor, começando na célula certa, B5, convém que os valores façam match, né? A dimensão das nossas colunas tem que ser igual. E por último temos então o vendedor igual a João. Então, neste caso, como não estou a utilizar o ponto e vírgula, obviamente tudo isto vai dar uns e zeros e por isso vamos multiplicar todos os valores para podermos depois contar quantos uns é que existem. E então, mais um parênteses para fechar a função somar produto e obtemos apenas duas transações, dois registros, que correspondem aos três critérios em simultâneo: ser da loja Faro, do produto Axel e do vendedor João. Para terminar esta maravilhosa função, vou substituí-la pela função soma.se.s, o que significa que temos então mais do que um critério a ser avaliado para podermos fazer a nossa soma, a nossa agregação. Então, somar produto e vamos começar por definir então os nossos critérios, que é praticamente o mesmo que nós temos no cenário anterior, em que fizemos uma filtragem em 3 colunas baseada no critério, mas depois vamos ter, neste caso, uma agregação de um valor quantitativo, porque com a função somar produto para contar, não precisamos de agregar nenhum valor quantitativo. Aqui vamos agregar um valor quantitativo. Então, neste caso, vou começar a definir os critérios. E voltamos a ter os mesmos, por isso, a loja igual a Faro. Depois, vou já multiplicar para simplificar a nossa função. Temos o produto, tem que ser igual a Axel. E a última multiplicação, o vendedor, tem que ser igual a João. Com isto, faríamos apenas uma agregação de uns com zeros. Então, se queremos agregar um valor quantitativo, mais uma multiplicação, e neste caso, agregamos os valores totais. Podíamos também continuar a agregar a quantidade com o preço unitário, mas praticamente estaríamos a utilizar todos os campos da nossa tabela, o que já pode ser exagerado, mas obviamente também podem colocar em funcionamento. E então, neste caso, temos a função somar produto para agregar os nossos valores quantitativos. Ok? Então, a lógica é, se quisessem não utilizar a coluna total, imaginando que ela não existe, eu vou simplesmente copiar a fórmula para não estar a repetir a fórmula novamente, mas em vez de utilizarmos a coluna total, podemos então utilizar a quantidade ainda, vezes o preço unitário, multiplicamos tudo, primeiro com valores booleanos e depois com valores quantitativos, e obtemos literalmente o mesmo valor para termos a agregação. Função somar produto, função extraordinária, se calhar pouco utilizada, pouco valorizada, mas como podem ver, dá para criar imensos dados estatísticos de uma forma bastante interessante. Vemo-nos na próxima sessão.